Salve pessoal do Colégio Brasília! Hoje as aulas 17 e 18 vão tratar ainda de ligações covalentes, só que a gente vai construir fórmulas estruturais a partir de uma fórmula molecular já pré-determinada. Então vamos fazer uma revisãozinha de uma molécula, tá? Que se refere à aula passada. Então, vamos pegar esta molécula aqui, SO. Então, a gente tem a fórmula molecular, vou dar as informações aqui que são essenciais. O S é da família 6A, o oxigênio também é da família 6A. Daí, a gente vai desenhar agora as fórmulas eletrônicas até chegar na estrutural. Como eu tenho um S e apenas um O, tanto faz a ordem que eu começo. Então, eu vou colocar, por exemplo, o S à esquerda e o O à direita. Aqui ficou bem óbvio, né? Se o S está na família 6A, ele precisa de 2 elétrons para completar os 8. E a mesma coisa com o oxigênio. Então, o S vai emprestar 2 para pegar 2 emprestados. Daí, como consequência disso, eu vou ter uma ligação dupla aqui no meio. Os elétrons que não fizerem parte da ligação aqui no meio, eu coloco em volta assim para os pares, porque você fazendo dessa maneira sempre vai ficar bem organizadinho. Então o S não tinha 6, olha aqui, ó, eu já desenhei 2. Os outros 4 que estão faltando, eu desenho aos pares. Então o que aconteceu? O S tinha 2, 4, 6, pegou 2 emprestados, que são esses 2 xizinhos, fica com 8. A mesma coisa o O, ele emprestou 2 e os outros 4 elétrons ele não vai emprestar, então eles ficam aqui em torno. Então ele também tinha 6, pegou 2 emprestados, 8. Esta daqui é a fórmula eletrônica. Da eletrônica agora eu passo para estrutural, que é aquela dos tracinhos. Então como é que ficaria a fórmula estrutural? Ela vai ficar S, 2 tracinhos, O. Ou seja, eu tenho uma ligação dupla entre os 2 átomos para chegar nos 8 elétrons que são necessários, ok? Começando então o assunto da aula de hoje, que tem uma pequena novidade. Então, eu vou acrescentar mais um átomo de oxigênio nessa molécula, ou seja, vou pegar uma outra molécula, um outro tipo. Então, vai ficar como? Aqui, SO2. Então, aqui eu tenho apenas um S para 2 Os. Então você vai colocar um O à esquerda, o S no meio e o O à direita, tá? Daí a gente vai começar sempre de fora para dentro. Porque se o elemento está aqui no centro da molécula, é porque ele faz mais ligações. Então, fica mais simples ou mais complicado? Lógico, fica mais complicado. Então você vai começar sempre de fora para dentro. Então, era de se esperar que você pensasse assim: poxa, se o S tem 6 e ele precisa de 2, que tal ele emprestar 1 para este O, daí ele faz uma ligação, daí ele empresta mais um elétron para esse O aqui da direita, e pronto, o S não tinha 6, estou completando os 4 que faltam. Ele não tinha 6, pega emprestado um xizinho da direita 7 e outro da esquerda 8. Daí, o enxofre fica certinho, ele fica completinho. Só que tem um detalhe. O oxigênio da direita, tanto quanto da esquerda, ficaram com apenas 7. Por que 7? Porque eles tinham 2, 4, 5, 6. Pega uma bolinha aqui, 7. E esse aqui é a mesma coisa. Então, eu resolvi o problema do S e não resolvi por completo o problema dos 2 oxigênios. Então, eu resolvi apenas pela metade. Então, esta resolução está errada. Então, agora a gente vai ver a resolução certa. Então, nesse caso que eu acabei de fazer para vocês, o que a gente acabou fazendo? Eu resolvi o problema do S por completo e dos oxigênios pela metade. E se a gente resolvesse o problema do O e do S por completo, como eu fiz aqui, fazendo uma ligação dupla? É melhor você resolver 2 por completo e depois você pensa no terceiro que você vai fazer, do que fazer 2 pela metade e 1 completo. Então a gente vai fazer como?
um O à esquerda, o S no meio e outro O à direita. Este O aqui da esquerda, ele empresta 2 e pega 2 emprestados. Portanto, como eu acabei de falar, a gente já resolveu o problema deste O e deste S. Então, o que aconteceu entre eles? Eles acabaram fazendo uma ligação dupla. Beleza? Daí, este S ficou com 8 e este O também ficou com 8. Vamos desenhar os elétrons que eles não estão usando. Então, este O não gastou 2 elétrons. Quantos ele tem sobrando? Se ele estava na família 6A, ele tem sobrando mais 4. Então, eu vou desenhar aqui, ó, em torno aqui, sempre aos pares. Qual a vantagem de você fazer xizinho para um e bolinha para o outro? A vantagem é que fica menos confuso. Se você fizer tudo bolinha ou tudo xizinho, vocês vão ver que vai dar problema, justamente nesse caso que eu vou explicar agora. Daí, em volta do S, ainda tem 4 elétrons sobrando. Então, eu vou desenhar, por exemplo, 2 aqui e 2 aqui. Mas este oxigênio da direita ainda precisa de um par de elétrons para chegar nos 8, porque ele também tinha 6. Então, o que acontece? Este oxigênio pode emprestar elétrons para esse S? Não. Por que não pode? Porque o S já tem 2, 4, 6. Com mais 2 que ele pegou emprestados, já tem 8. Ele pode pegar emprestado do O? Não. Pegar emprestado, não. Mas emprestar ele pode. Por que ele pode emprestar? Porque ele tem 4 elétrons sobrando. Então, somente o enxofre aqui do meio vai fazer o quê? Ele vai pegar um par de elétrons e vai mandar emprestado para o O. Eu estou dizendo emprestado. Então, esse par de elétrons vai aqui, ó, gira em volta aqui do núcleo do oxigênio e volta para o enxofre girar nele. Volta para o oxigênio, vai para o enxofre, e assim vai. Resumo de tudo isso. O oxigênio da direita não tinha 6 elétrons? Estão aqui os 6 xizinhos. Ele não pega 2 bolinhas emprestadas, que são os elétrons do enxofre? Ele fica com 8. E o enxofre já tinha 8, porque ele já tinha os 6 com mais 2 que ele pegou emprestados, então ele continua com 8. Então você vai ter uma ligação dupla aqui entre o oxigênio da esquerda e o enxofre, e vai ter um novo tipo de ligação que a gente indicava por uma flechinha, e está te mostrando o quê? Está te mostrando que somente o oxigênio, perdão, o contrário, que somente o enxofre está emprestando para o oxigênio, e o oxigênio não está emprestando para o enxofre. Esta ligaçãozinha aqui, ó, que era indicada por uma flechinha, ela é chamada de ligação covalente coordenada. Coordenada ou ligação, no caso, tá? Dativa. Então, o que acontece? Esta representação aqui era usada para o ensino médio, só que quando a pessoa chegava na faculdade de Química, ela não usava essa representação. Então, o que eles fizeram de um tempo para cá? Eles unificaram a representação. Então, daí a vantagem de você representar por uma bolinha e xizinho, vocês vão ver agora. Então, do lado esquerdo, você vai representar do mesmo jeito, ou seja, o oxigênio da esquerda empresta um par de elétrons e pega emprestado um par do enxofre aqui do meio, continuando aquela história de quem? Da ligação dupla. Os elétrons que estavam sobrando continuo desenhando. Vou desenhar aqui também, tá? E aí, ó, a representação continua igual. Você vai ter oxigênio dupla enxofre. E este enxofre, ele não empresta, somente o enxofre não empresta um par para o oxigênio? Então, você vai pegar este par e vai colocar assim, ó. Somente o enxofre está emprestando um par para o oxigênio. Então, ó, você representa através do quê? Daqueles retângulozinhos que a gente já usa normalmente. Então, este oxigênio, ele pega um par emprestado
emprestado do enxofre, mas ele não empresta nada para o enxofre, tá? Então, atualmente a gente representa a ligação dativa como se ela fosse uma ligação simples, apenas por um único traço, ok? Então, vou repetir, a vantagem de você colocar bolinha em xizinho está aqui, ó, principalmente quando você tem uma ligação dativa ou quando você tem uma molécula muito grande, que a gente vai ver inclusive já já, ok? Então, ó, o exercício 1, ele pede para a gente completar as ligações das fórmulas apresentadas aqui, tá? Indicando o número de elétrons compartilhados e também aqueles não compartilhados. Então, eu não vou fazer como a apostila está falando. Eu vou fazer apenas de que maneira? Eu vou pegar a fórmula molecular e vou desenvolver a fórmula eletrônica e estrutural. Faz de conta que a apostila não te deu a eletrônica. Então, o SO2 eu acabei de fazer aqui em cima para vocês como um exemplo. Então, me diz uma coisa. Olha, quantos tracinhos eu tenho? Eu não tenho uma ligação dupla aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação aqui que vocês conhecem como dupla. Eu não tenho aqui uma ligação simples. Então, no final da história, eu tenho quantos tracinhos aqui representados? Eu tenho um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Vocês sabem que na ponta de cada tracinho não leva um elétron? Então, se eu tenho três tracinhos, quantos elétrons foram compartilhados? Ó, conta comigo aqui. 2, 4, 6. Então, elétrons compartilhados aqui na molécula de SO2 que está aqui em cima são 6. Quantos não compartilhados? A gente tem um par que sobrou aqui em cima, desse O da esquerda, um par aqui embaixo, um par em cima do S e mais 3 pares aqui, ou seja, 3 pares, 4, 5, 6 pares. Se são 6 pares vezes 2, quantos elétrons sobraram, ou seja, não compartilhados? 12. Tem alguns exercícios, principalmente em vestibular, tá? Que eles pegam e representam esses pares que estão sobrando por um traço. Então, ó, seria um traço, por exemplo, aqui em cima e um aqui embaixo, tá? E aqui em cima desse S não tem um par sobrando, então seria também outro traço. E aqui em volta desse oxigênio, por falta de um, eu vou ter que desenhar quantos? 3. Mas eu não sugiro que vocês façam assim. Façam do jeito normal. Qual o jeito normal? O, dupla, S, simples, O. Combinado? Facinho, hein? Então, se vocês entenderam a molécula de SO2, que apresenta uma ligação dativa, que a gente representa agora como uma ligação simples, então vocês vão entender o SO3. O SO3 seria o SO2 com átomo de oxigênio a mais. Então, qual elemento está em menor quantidade? Não é o S? Então, você vai colocar o S no meio. E aí você vai desenhar quantos Os em volta? Você vai desenhar 3, um de cada lado. Vamos supor, um à esquerda, um à direita e outro embaixo. Pode ser em cima em vez de você desenhar embaixo? Lógico que sim. Vou começar sempre de fora para dentro. Então, o oxigênio não está na família 6A, então ele precisa de 2. E o enxofre também 2. Então, vamos resolver o problema desses dois de uma vez só? Então, eu vou criar aqui o que? Uma ligação dupla. De novo, então, ó, o oxigênio empresta um par e pega um par. Ok? Então, eu vou ter aqui a famosa ligação dupla. Tá aqui. Então, ó, aqui eu vou desenhar a forma estrutural. Seria O dupla S. Beleza? Daí, em volta desse O, não vão sobrar elétrons? Que nem esse aqui, ó, 2 em cima, 2 embaixo. Então, ó, 2 em cima e 2 embaixo. Ah, por quê, professor? Ué, porque ele estava na família 6A. Então, ó, 2, 4 e mais 2 que ele gastou, 6. 2 que ele pegou emprestado, 8. Esse enxofre do meio já ficou com 8. Por que ele ficou com 8? Porque ele já tinha 6. Então, se ele já ficou com 8 e ele tinha 6 e gastou 2, então ele empresta um par para este oxigênio da direita, que não empresta nada.
O oxigênio é egoísta, ele não vai emprestar nada para o enxofre, porque ele não precisa, na verdade, né? Então, ó, você vai ter um tracinho aqui. Então, ó, uma ligação simples com esse O. E este enxofre empresta mais um par para este O de baixo. Então, este O de baixo, assim como esse da direita, não vai emprestar nada para o enxofre do meio. Ok? Então, você vai ter mais uma ligação simples. Então, nesta molécula inteira aqui, a partir da forma estrutural, eu teria uma dupla e duas simples. Então, quantos elétrons compartilhados? Eu acabei de falar. Uma dupla e duas simples são 4 tracinhos. 4 vezes 2, 8. Olha aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Quantos elétrons estão sobrando? Aí você vai na fórmula eletrônica. Ó. Um par, dois pares. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pares vezes 2, 16. Joia? Fácil, fácil. Próxima molécula que a gente tem aqui, ó, é a molécula de HCl, tá? A molécula de HCl, deixa eu centralizar aqui direitinho, tá? Então, ó, a molécula de HCl, ela é um ácido. Ah, por que ela é um ácido? Porque é uma regra, vamos dizer assim, provisória, tá? A definição não é esta de ácido, mas para nós funciona direitinho. É um ácido porque começa com H. Água, é lógico, excluindo-se a água. Então, isso aqui é um ácido. Outra coisa, eu não tenho oxigênio na fórmula. Então, a gente classifica esse ácido aqui como um oxiácido. Ou seja, um ácido que tem oxigênio. Se você tem, então, uma substância que é um oxiácido, qual que vai ser a sequência para você montar a fórmula aqui? Então, a sequência para você montar a fórmula vai ser o seguinte. Primeiro, você desenha o elemento central, que é o cloro. Ao elemento central, que é o cloro, você vai prender os oxigênios, certo? E, por último, os hidrogênios, você vai prendê-los ao oxigênio. Vou repetir. Se é um oxiácido, então ele começa com H e termina com O. Daí ele vai ter um elemento central. Qual que é o elemento que vai ficar no meio da molécula? O central, que está aqui na fórmula molecular. Em volta dele, primeiro você vai colocar em volta dele, né, o oxigênio preso a ele e preso ao oxigênio o hidrogênio. Combinado? Então vamos fazer essa sequência, ó. Primeiro você coloca o cloro. Preso ao cloro, que é o elemento central, você vai colocar o oxigênio. E preso ao oxigênio, você vai ligar por último o ou os hidrogênios. Aqui é o, né? Então pronto. No final da história, o oxigênio acabou ficando no meio, mas essa é uma regra que nunca dá errado. Vocês vão ver que dá certinho aqui nessa próxima molécula, tá? Então eu vou começar por esse do meio que faz mais ligações ou pelo H que só faz uma ligação? O motivo dessa sequência é a seguinte. Olha, o hidrogênio ele não tem só um elétron. Se o hidrogênio só tem um elétron, então ele tem que ficar sempre na ponta. Se o oxigênio é da família 6A, ele pode fazer duas ligações. Então é por isso que eu prendo o oxigênio ao elemento central. E o cloro aqui no caso, ele é da família 7A. Então ele precisa só de um elétron. Vamos começar pelo hidrogênio que é mais fácil. Bolinha ou xizinho? Você que sabe. Eu vou colocar aqui, ó, bolinha para o hidrogênio, que aí fica xizinho para o oxigênio, porque o oxigênio já é uma bolinha. Então, ó, o hidrogênio empresta um e pega um emprestado. Pronto. Joia? E daí o oxigênio não está na família 6A, ele tem que fazer duas ligações. Ele já fez uma com o hidrogênio. Então ele vai fazer outra com o cloro. Vamos começar pelo cloro. Então, ó, o cloro empresta um e pega o emprestado. Pronto, ó. Joia? O cloro da esquerda, ele tinha 7. Eu gastei 1 aqui na ligação. Então eu vou desenhar os outros 6 que estão faltando sempre aos pares. Pronto. Ó, tinha 7 bolinhas, pega o xizinho, fica com 8, tá? E o oxigênio aqui, ele gastou 2 xizinhos. Os outros 4 que ele tem e não vai usar, você desenha
em cima e embaixo. Pronto. Oxigênio tinha 6, pega uma bolinha 7, pega outra bolinha 8. Lembrando que o hidrogênio, ele, nas ligações químicas, é o único que precisa ficar com apenas 2. Todos os outros, 8. Então, como que fica a fórmula estrutural? Cl-O-H. Não tem apenas 2 tracinhos aqui na representação? Então, se eu tenho duas ligações, cada tracinho não leva 2 elétrons? Quantos elétrons compartilhados? 4. Quantos não compartilhados? Você vem na fórmula eletrônica, desconsidera aqui do meio, que são os compartilhados. Então, ó, 1 par, 2, 3, 4, 5 pares. 5 vezes 2, 10. 10 elétrons não compartilhados. E para terminar, novamente um ácido. Vou retomar. Esse não é o elemento central, então é o primeiro que eu vou colocar no meio da molécula. Depois, ao elemento central, quem que eu vou ligar? Eu vou ligar o oxigênio. Então, os oxigênios vão ficar presos em volta do enxofre. Então, você teria o seguinte, ó, o enxofre, tá, no meio. Quantos oxigênios? 4. Então, eu vou ter um à direita, um à esquerda, um em cima e outro embaixo. Quantos hidrogênios? 2. Os hidrogênios vão ser presos aos oxigênios. Então, se eu tenho 2 hidrogênios, eu vou prender a 2 oxigênios. Para facilitar, se quiser escrever em cima, embaixo, tudo bem, mas acho mais fácil à esquerda e à direita. Agora eu começo de onde? De dentro para fora ou de fora para dentro? Lógico que é de fora para dentro, pelo hidrogênio. Então, ó, relembrando, hidrogênio tem 1 elétron, o enxofre tem 6, que é da família 6A, e o oxigênio, que a gente até decorou, 6A também. Ó, hidrogênio, emprestou 1, pegou emprestado. Pronto. Aqui do outro lado, vou repetir aqui, ó. Emprestou, pegou emprestado. Lembrando que o oxigênio está na 6A e ele precisa de 2, ele já pegou 1, então ele pega 1 daqui. Então, ó, o oxigênio aqui da esquerda empresta 1 e pega o emprestado. Pronto. Só que ele tinha 6. Os outros 4 você desenha em cima e embaixo. Esse vai ficar igual. Ele já pegou 1, precisa pegar mais 1. Então, ó, ele empresta 1 e pega o emprestado. Pronto. Os elétrons que estão sobrando, desenha em cima e embaixo. Este enxofre já era da família 6A. Então, ele já pegou emprestado um aqui do oxigênio e outro aqui do outro. Então, ele já tem 8. Só que ele já gastou 2 elétrons, ele tem mais 4 sobrando. Ótimo! Esse não precisa de 2, esse não precisa de 2. Então, só enxofre empresta 2 para cima e só enxofre empresta também 2 para baixo. Então, esse oxigênio de cima não empresta nada, pega 2 emprestados, fica com 8, e esse aqui de baixo exatamente igual. Então, tá aqui, ó, é uma molécula relativamente grande, da importância e a necessidade de fazer bolinhas e xizinhos. Como que ficou a fórmula estrutural? Ó, H-O-S-O-H. Para cima, uma ligação simples O e para baixo igualzinha outra O. Quantos tracinhos eu tenho no total? Vamos lá. Eu tenho 1 tracinho, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. 6 ligações simples. 6 ligações vezes 2, 12 elétrons compartilhados. Quantos estão sobrando? Então vamos aqui, ó. Não sobrou um par? Ó, 1 par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares vezes 2, 20. Facinho, né, pessoal? Tranquilo? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um abraço, pessoal.